O Hum. Kyrie Irving falou pra eles, para os jogadores se reunirem e abrirem uma nova liga, mano. Ele é quem? O Trump, mano? O maluco doidão. Ai, fatal! Papai Lebron! Que barbariza! Roubou meu coração! Lebron, ladrão! Roubou meu coração! Take Tá. 5. E aí, galera, bem-vindo ao The Finals. Eu sou o Fábio Andrade Eu sou o Gustavo Solito. Eu sou o Yuri Medeiros. E eu sou o Matheus Ribeiro. e hoje a gente vai pegar um pouco da essência do que é o The Finals. A gente não vai falar só sobre futebol, a gente vai falar sobre vários outros esportes. E um deles, que é um dos principais, é o basquete. Hoje a gente vai discutir as principais duplas do basquete atualmente na liga. Nos últimos anos, com o Miami Heat do LeBron e outros times como o Golden State, eles não formaram só duplas, mas trios e até quartetos, mas nesse ano eles voltaram até as famosas duplas, que é meio nostálgico para quem acompanha basquete há um tempo maior. E a gente vai começar falando da que eu acredito que é a principal, que é a dupla do Los Angeles Lakers, que é o LeBron James e o Anthony Davis. E bota principal nisso, né? Não é à toa que eles são tidos como os favoritos pro título. Só de ter o LeBron no time, um time praticamente já ganha esse status, né? E ainda acrescentando um pivô extremamente habilidoso como o Anthony Davis, isso fica ainda mais evidente, né? Não é à toa primeiro lugar na Conferência Oeste. 49 vitórias em 63 jogos não é para qualquer time fazer, não. E, bom, focando um pouco mais agora sobre a dupla, o número deles, eles são muito bons, né? O LeBron mantém a sua média ali, ele tem média de 25,7 pontos por jogo, mas chama muito atenção como o LeBron está assumindo um protagonismo passando a bola. O LeBron James é o líder de assistências de toda a liga, com 10,6 assistências por jogo, mais do que qualquer armador. Armador, afinal, é quase o que o LeBron está se tornando nesse time do Lakers. E o Anthony Davis mantendo também uma excelente média de quase 27 pontos por jogo, sendo muito decisivo junto com o LeBron. Essa, assim, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores duplas assim, que eu já acompanhei e acho que é a grande dupla da NBA no momento, né? Não, realmente, é até estranho falar o que estou para dizer agora, mas eu acho que talvez essa seja uma das melhores duplas que o LeBron já teve, se não for a melhor. É claro que ele já teve ali uma boa parceria com o Dwayne Wade, já teve uma boa parceria com o Irving, mas eu acho que essa parceria tão saudável com o Anthony Davis se deve a alguns fatores, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que o LeBron ele teve uma off-season bem tranquila, porque na temporada passada os Lakers não se classificaram para os playoffs, isso que não acontecia desde 2005, né, quando ele estava na sua primeira passagem por Cleveland. E aí, sem os jovens, né, o Lonzo Ball e o Ingram, que acabaram sendo o time para a chegada do Anthony Davis, foi uma mudança total ali no comportamento da equipe, até porque o Davis ele já tem uma experiência maior, ele tem 26 anos, ele tem uma média de 9,4 rebotes por jogo. Então o LeBron com 35 anos, o que eu até acho que é algo que motiva o LeBron ainda mais, porque se ele realmente for encerrar a carreira agora, ele quer encerrar sendo campeão. Então ele com 35 anos, com um parceiro que tá numa ótima idade ali, já tá experiente, mas não tá, digamos, velho ali, né, pra acompanhá-lo ainda, consegue ter o seu melhor desempenho, assim como o Yuri falou, tem um ótimo número de assistências. Antes da parada, os Lakers já tiveram 2 ótimas vitórias contra Bucks e Clippers, então eu tô bem ansioso para ver como eles vão voltar e realmente ver se os Lakers vão voltar a ser campeões depois de um bom tempo. E uma coisa que é interessante a gente ver é que o LeBron, ele sempre teve, não sempre, né? Mas que nem o Matheus citou, ele formou as duplas dele com o Dwayne Wade e com o Irving com armadores. Então ele sempre foi o foco de definição da jogada, né? A gente sempre viu o LeBron dando aquelas enterradas em ponte aérea e metendo bola de 3 decisiva, fazendo aquele arremesso que eu esqueci como é que é o nome, que ele pega e ele tá de costas pra cesta, ele gira e arremessa, fazendo que era bem característica do Kobe, de vários grandes jogadores, do próprio Nowitzki, que atuava no Dallas. E agora, como ele tá assumindo mais esse papel de armador e ele já era um ótimo passador, agora ele tem um jogador que é um definidor tão bom quanto ele,
mas que é mais alto. Não é mais atlético, mas é mais pesado e eles jogam, o Anthony Davis joga como pivô, como center, né? Mas ele também joga muito bem como ala pivô. E aí ele faz essa parceria com ele. Ele ainda tem o Dwight Howard, que é um pivô, que é enorme. O Dwight Howard é enorme, nunca vi uma pessoa tão grande na minha vida. E tão atlético quanto ele, eles têm um ataque fenomenal. Para mim, o Lakers, tanto no ataque quanto na defesa, para mim, tirando o Bucks com o Antetokounmpo, que é um time que funciona muito bem, mas funciona em função de um cara, tipo, muito bom, eles têm, tipo, vários jogadores que fazem a função para todo mundo se sobressair, sabe? Eu concordo completamente com o que o Fábio disse. Acho que para você definir bem o elenco do Lakers, é um elenco que você tem 2 estrelas indiscutíveis, que é o LeBron e o Anthony Davis, e o resto dos jogadores são, assim, operários. São jogadores com nome, assim, na liga, né? Por exemplo, Danny Green, o Bradley, Rajon Rondo. São jogadores que têm staff dentro da NBA, mas que são caras que vão ali, eles vão fazer o que você pede, entendeu? Eles não vão brilhar, eles vão ser eficientes no que eles têm que fazer. Então, até o próprio Javale McGee, né, o pivô, ou seja, esse elenco do Frank Vogel, eu acho que favorece muito o funcionamento dessa dupla, porque eles são assim, eles têm aquela tarefa e eles vão exercer bem aquela tarefa, com 2 protagonistas ali. Talvez quem mais se distancie um pouco seja o Kyle Kuzma, que vem do banco, é o terceiro cestinha do time, por mais que ainda oscile, né? Mas o elenco, de uma forma geral, é um elenco muito, eu diria que sólido, né? E agora vamos ver, nesse período de parada, eles pegaram o J.R. Smith, que veio para substituir o Bradley, né, que não aceitou jogar o resto da temporada por causa do coronavírus e tudo mais. Então é um time que eu acho que é simpático, um time legal esse time do Lakers. Exato, eu tô bem ansioso para ver como vai ser nessa volta pós-pandemia também. E é igual a gente tava comentando aqui um pouco antes da gravação, eu queria muito ver a reação do LeBron quando falaram que o J.R. Smith ia voltar pros Lakers, né? Porque apesar de mostrar assim ser um bom jogador, tem horas que ele parece ser muito disperso, como a gente viu nas finais, em que era só ele tocar a bola pro LeBron, pro craque do time que ele poderia ter resolvido e acabou se confundindo todo, enfim, comprometendo bastante a equipe. Mas vamos ver o que vai ser dos Lakers, se eles vão continuar com a mesma pegada ou se vai voltar um pouco diferente nessa volta aí no dia 30 de julho. E até para completar esse lado do Lakers, né? Não é só um time extremamente competente na parte ofensiva, né? Na parte defensiva também é fenomenal. A média de blocos do Lakers é a mais alta de toda a liga. São 6,8 blocos por jogo. Sim, você tem quando o Lakers joga com o Dwight Howard, com o Anthony Davis e com o LeBron em quadra, e aí você coloca o Danny Green para jogar ainda com eles, que é um ótimo marcador, você acaba, né, forçando erros do adversário, é normal. Mas quando você tem uns caras tão grandes e tão atléticos quanto esses 3 primeiros que eu citei, principalmente, você tem eu acho que se eu fosse adversário deles, eu não ia conseguir atacar normal, sabendo que tá vindo me defender o LeBron James, o Anthony Davis e o Dwight Howard. Os 3 são ótimos defensores, os 3 dão toco até dizer chega. O Dwight Howard chegou a ser líder de toco na liga durante muito tempo. É uma defesa bizarra, assim, é uma coisa muito... Mostra muito como um time, como a gente pensa que um time com muita estrela pode não funcionar, mas quando, por exemplo, o Dwight Howard, que foi estrela durante muito tempo, abriu mão desse protagonismo e deu pro LeBron e pro Anthony Davis, como isso funciona, sabe? Eu acho que para mim o Lakers é o favorito do título, com o time que tem, do jeito que tá jogando. No começo da temporada eu não sabia se ia jogar tão bem assim, mas do jeito que eles estão jogando, que eles estavam jogando no caso, né? Para mim eles são o favorito do título, não tem como. E não só completando, né, esse medo de atacar por cima, né, com os blocos, também tem o medo de ter a bola roubada. O Lakers também tem uma ótima média de roubo de bolas por jogo. E mudando de time agora, mas não mudando de cidade, a gente vai falar do principal concorrente do Lakers, na minha visão, no Oeste, que é o Clippers, que tem a dupla Kawhi Leonard e Paul George. Pois bem, né? Esse time do Clippers é um time muito interessante também. Eu acho que como elenco, talvez seja o melhor elenco da liga, na minha opinião. Falando um pouco da dupla, o Paul George tem ali uma média de 21 pontos por jogo, o Kawhi já chama mais atenção, quase 27 pontos por jogo. Assim, a qualidade desses 2 jogadores a gente não duvida, né? Por exemplo, o Kawhi é um jogador
que tá doutrinando na liga já faz muito tempo. A gente lembra da campanha que ele junto com o Raptors fez na campanha do título. É um cara decisivo, é um defensor espetacular e é um pontuador, foi melhorando como pontuador durante a carreira, e o atual estágio dele assim, é um espetáculo, né, o aproveitamento dele. E o Paul George é um jogador também, né, se destacou muito em Indiana, foi pro Oklahoma também, aí acabou aquele trio Westbrook, Paul George e Westbrook acabou não vingando, mas enfim, também é um jogador assim, dos melhores da liga. Então, essa dupla, junto num elenco, para mim, que depois eu posso até falar mais, num elenco tão bom, num elenco tão completo, faz com que o Clippers, ao meu ver, seja um grande desafiante do Lakers no Oeste. E já fizeram jogos muito bons essa temporada. Enfim, essa final de conferência, para mim, que tem tudo para ser Lakers e Clippers, promete muito. Não, e o curioso é que, graças ao Kawhi, que se instaurou essa era das duplas na NBA, né? Acho que ele foi um dos grandes responsáveis por isso também, porque quando ele saiu de Toronto, havia muita especulação de que ele iria para os Lakers. E pensa um time com Kawhi, LeBron e Anthony Davis, né? Ia ser uma máquina, uma grande panela, para falar a verdade. Então ele optando para ir para o Los Angeles Clippers, levando o Paul George junto, foi realmente muito saudável para a liga também, porque instaurou ainda essa rivalidade dos times da mesma região ali, né? Porque você pega um cara com a mentalidade vencedora e toda a liderança do Kawhi, né? Então, tipo, as equipes que o Kawhi joga tem a porcentagem vencedora de aproximadamente 75,4% na temporada regular quando ele joga. Então, não é à toa que ele foi MVP da temporada passada. Ele tem uma média de 6,3 rebotes defensivos por jogo. Então, ele defende bem, ele ataca bem. E do outro lado, a gente tem o Paul George, né? Com média de 21 pontos. Além de ser muito, muito útil na defesa, no quesito sendo líder de roubo de bola na última temporada, também indicado a MVP. Então, os dois juntando e fazendo um bom papel ali nos Clippers, realmente podem dar trabalho agora nessa reta final. Eles acabaram sendo atrapalhados um pouco no começo da temporada, com o Paul George machucado, o Kawhi ainda se recuperando também da temporada exaustiva que ele teve em Toronto, mas realmente vai ser um final de temporada agora muito, muito promissor para os dois times de Los Angeles, né? Para o Clippers também, principalmente. E só falando que o Matheus estava só complementando uma coisa aqui, o Kawhi ele ganhou mesmo MVP das finais, mas também merecidíssimo. E uma coisa que faz o Kawhi e o Paul George serem tão especiais como uma dupla, tanto quanto o LeBron e o Davis, que nem a gente já falou aqui, é que eles defendem muito bem. O Kawhi é um defensor nato. Para mim, o Kawhi ele é muito bom no ataque, mas na defesa, para mim, o Kawhi é um dos melhores da liga, não tenho o que dizer. E o Paul George também. O Paul George consegue marcar armadores, tanto o armador quanto o ala armador, quanto o ala. Ele é muito versátil, ele é muito rápido e ele é grande também. E o Kawhi pode fazer a mesma função e também pode marcar pivô. Já marcou pivô na final do ano passado com o Raptors. E você junta isso num time que tem o Patrick Beverley, que é um extremo defensor também, um trash talker de primeira. Um elenco que já tinha ido bem ano passado, já tinha chegado nos playoffs, deu trabalho pro Golden State. Pra mim, só não ganhou aquela série porque o Golden State tinha o Kevin Durant, e pra mim o Kevin Durant é fora de série também. E se você juntar isso, exatamente. Para mim, o Lakers ganha muito mais pela questão a final de conferência. Se a gente fosse imaginar uma final de conferência entre o Lakers e o Clippers, mas o assunto não é esse. Mas para mim, o Lakers só ganharia porque o LeBron é o LeBron e ele tem essa vontade imensa de ganhar. E ele já perdeu uma vez pro Kawhi, eu acho que ele não ia querer perder de novo. E ainda nisso do Kawhi, né, até pegando um pouco do que o Matheus falou, né, desse efeito que ele coloca no time que ele joga, a gente pode até fazer uma pequena comparação, né? Não é na mesma escala, né? Mas dá para comparar, assim, acho que com o efeito que o LeBron coloca no time que ele entra, né? O time passa a ter aquela mentalidade de vencer, não é mais de jogar, de tentar, é vencer. Essa mentalidade que ele coloca, acho que completa muito qualquer time. Exato, e uma coisa que eu gosto muito no Kawhi é que ele é um jogador ali que não liga muito pro glamour, né? Uma coisa que me marcou muito, assim, principalmente no ano passado, quando ele acertou aquela bola no último lance do 7º jogo contra os 76ers, que ele tinha errado um lance livre um pouco antes, depois ele pega a bola, ele dribla, ele se livra do Simmons, se livra do Embiid e faz a cesta. E aí a primeira coisa que ele fala quando ele é entrevistado
após a repórter perguntar como ele estava se sentindo, ele disse que ele se sentia que deveria ter acertado o lance livre. Tipo, o cara, depois de tudo aquilo, ele sabe que ele errou um lance crucial e aquilo poderia causar um grande dano ali para a equipe, não indo para as finais, sabe? E não ficou se vangloriando por conta daquele lance que teria direito para isso, né? Foi sensacional, mas mesmo assim ele é um cara muito contido. É até engraçado ver ele rindo, porque ele é um cara muito sério, muito focado em realmente vencer e não aparecer muito pras câmeras ou querer ser um jogador muito de mídia, né? Mas muito mais foco no trabalho do que querer aparecer, enfim, fora das quadras. Pois é, e você vê como esse time do Clippers é um time muito bem treinado, né? O técnico é um técnico veterano, Doc Rivers, que é um técnico que eu gosto bastante. Por exemplo, o quarto melhor ataque da liga, o time quarto que mais pontua em média, é o terceiro melhor time que pega rebotes da liga. O Fábio falou muito bem do Beverley, que é um excelente defensor. Você tem também Montrezl Harrell, Marcus Morris, que pontua muito, que veio do Knicks, Lou Williams, ou seja, é um banco muito interessante. Pegaram agora o Joakim Noah para reforçar o elenco, um pivô também veterano, que de vários anos no Chicago Bulls. Então eu acho que assim, é um elenco muito bom mesmo. E promete muito. Uma final de conferência entre Lakers e Clippers seria espetacular esse confronto das duplas. E mudando de time, mas continuando na mesma conferência, a gente vai falar sobre o Dallas Mavericks, que tem jogado bem. A gente vai falar sobre a dupla deles, que é o Porzingis e o Doncic. Não, essa dupla europeia realmente tem nada o que falar, né? Pelo menos até antes da pandemia, o Doncic ele emergiu como uma estrela do time ali na segunda temporada, liderando o ataque mais eficiente da liga. E por outro lado, o Porzingis ele teve um início ali mais lento, mas com o tempo ele acabou se ajustando ao novo sistema da equipe, com média de 22,3 pontos por jogo, além de 9,6 rebotes. Então, desde a virada do ano, a equipe vinha crescendo muito. É claro que as ausências prolongadas do Doncic e do próprio Porzingis por conta das lesões acabaram dificultando os Mavs, né, de entrar ali na classificação para os playoffs. Há muitas especulações também de que a paralisação foi boa para o Doncic, porque ele estava se recuperando de uma lesão no polegar e no punho, e agora está mais tranquilo, mas também houve rumores que ele acabou engordando um pouco também, até porque pandemia, né, gente? Vamos combinar aqui que é complicado manter a forma, só o Cristiano pra voltar bem. Então, muita gente falou que desde que ele foi pra Eslovênia, ele acabou voltando a treinar, então tá se recuperando aos poucos, tá recuperando a forma física, mas é uma equipe que tem o mesmo número de vitórias que Oklahoma e os Rockets, né? Então essa disputa agora no final da temporada vai ficar muito interessante, com certeza. Os torcedores dos Mavericks botam muita fé na dupla para chegar nesses playoffs aí tão sonhados. Até para te ajudar nesses stats, né, dos jogadores do Dallas, o Porzingis, ele não só vai muito bem na pontuação e nos rebotes, mas ele também tem uma das mais altas médias de blocos na temporada, né? 2,1 blocos por partida. Não, e isso que o Gustavo falou, o Porzingis é o retrato, é o próprio retrato do que nos Estados Unidos, quem analisa NBA, quem assiste, quem tá no mundo da NBA chama de unicórnio. Unicórnio, para quem não sabe, unicórnio, para quem não sabe, é aquele jogador que é extremamente alto, mas que é extremamente habilidoso, acerta a bola de 3 e é bom na defesa, é bom no ataque, ele faz de tudo, como o Antetokounmpo e o próprio Porzingis. O Porzingis é um defensor sensacional e um arremessador também sensacional. Ele acerta muita bola de 3, ele tem uma facilidade muito grande para arremessar, até porque é muito difícil de um marcador conseguir colocar a mão digamos assim, na cara dele, né, para tentar tirar a bola dele, mais de 2 metros e lá vai coisa. E o Doncic é o que eu também já vi várias pessoas comentando e eu concordo, é que ele joga com alegria, ele parece criança pequena fazendo o que gosta, porque ele acerta a bola de 3, ele sai dando risada, todo mundo, tipo, fica feliz quando ele tá no lugar, ele é, tipo, todo moleque, assim, gosta de se divertir, joga... Você falar que ele joga um absurdo, acerta a bola de 3 com o cronômetro estourando, dá crossover pra cima de quem ele nem quer saber quem é que tá na frente dele, ele só quer jogar a bola e se divertir. Carisma faz a bola cair, às vezes, né? Sim, mano, total, e o Doncic querendo ou não, ele tem essa parte moleque, mas ele é decisivo também, ele não deixa de ser, ele é um ótimo jogador.
E eu acho que pra mim ele tem calibre pra ser MVP daqui a alguns anos. Eu acho que o Antetokounmpo ainda vai dominar muito ali. Eu vou confessar aqui, se não deu pra perceber ainda, eu sou muito fanboy do Antetokounmpo mesmo. Mas eu acho que ele ainda vai dominar durante muitos anos a liga, mas o Doncic vai estar lá pra competir com ele. Ele e o Trae Young, pra mim, eles são o futuro da NBA, sabe? E sobre o Porzingis também, é um jogador que eu gosto muito, porque como o Fábio falou, pra mim ele é tipo o símbolo do pivô moderno, podemos dizer, né? Fora que ele tem uma história de vida, uma história de carreira, melhor dizendo, muito legal, quando ele foi draftado pelo Knicks, a torcida vaiando, e eu gosto muito de ver o bom rendimento dele na NBA, é um jogador que eu gosto muito. O Doncic, pra mim, é um fora de série, futuro candidato a MVP, com certeza. E o time do Dallas é um time que também tem alguns jogadores interessantes que ajudam eles. O Seth Curry, né, o irmão do Stephen Curry. O Tim Hardaway Jr. com média de 15 pontos por jogo. E é um time que eu acho que é um dos times aí interessantes da liga, né? 7º do Oeste. E essa dupla, para mim, é, assim, excelente. Não, e só complementando aqui um pouco do que o Fábio tinha dito a respeito do futuro da NBA, assim, né, com essas estrelas, a NBA tá muito bem servida, não só, né, pelos drafts que a gente sabe que virão aí futuramente, mas pela realidade agora da liga. É claro que tem jogadores que já são consolidados, mas estão chegando no final de carreira, mas jogadores como o Trae Young, o próprio Doncic, o Antetokounmpo, o Zion Williamson, que é um absurdo, tem o Ja Morant, então esses jogadores novos, assim, que trazem novos ares para a liga, de modo geral, já conseguem vestir a camisa sem sentir muito peso, é realmente muito bom, não só pro clube, mas pro evento em geral, né, pro espetáculo em si. Sim, eu acho que o Dallas representa muito essa questão do que a gente fala do qual vai ser o novo rosto da NBA, sabe? Eles têm um cara alto que consegue fazer praticamente de tudo. Eles têm um cara que é muito habilidoso e é isso, sabe? Eu vejo principalmente a questão do cara alto como o novo segmento da NBA. A gente tem o Antetokounmpo que tem aquele tamanho todo e é extremamente explosivo, extremamente rápido, tá arremessando melhor de 3 agora. A gente tem no próprio draft, a gente tem tanto o Zion, que é atlético pra altura e pro até meio gordinho que ele tá. A gente tem o Hashimura também, que é um baita jogador. A gente tem o futuro da NBA tá bem servido em questão de jogadores altos e habilidosos. E falando do nosso último time da Conferência Oeste, a gente vai falar sobre o Houston Rockets e da dupla que já jogou junta, mas não jogou junta como titular, que é o Harden e o Russell Westbrook. Então, essa dupla eu acho assim muito intrigante, né? O James Harden e o Westbrook. Porque, cara, né, quando teve o anúncio da contratação do Westbrook, você ficava pensando, como que esses caras vão jogar juntos, né? Porque são duas estrelas da liga e dois caras que são, assim, gostam de jogar no isolation, gostam de ter a bola, gostam de comandar o time. Então, como que ia ser esse encaixe, né? E acabou que, um pouco antes da parada, tava dando liga esse time do Houston, né, com os dois jogando juntos. O Harden faz uma temporada espetacular, o cestinha da liga. O Westbrook também, antes da parada, tava jogando muito bem. Tava até, acho que talvez, sendo mais influência no time do que o Harden. Naquele jogo marcante contra o Boston, que a equipe ganhou na prorrogação, o Westbrook arrebentou com o jogo. E acabou que o jogo do Houston, que é um jogo de small ball, né, que não tem pivô, é um time que privilegia a bola de 3, acabou dando liga, né, um pouco antes da parada. Então, eu acho que é um time muito legal de ver jogar, e essa dupla, se no começo a gente ficava meio, como que você vai fazer isso funcionar? Acabou que aos poucos foram se encaixando, ainda acho que são características que batem muito, mas enfim, eu não vou negar, eu acho divertido assistir. Prefiro quando eles jogavam contra, porque pra mim era muito legal essa disputa de MVP entre os dois. Mas, enfim, eu acho que é um teste assim, muito interessante que o Houston vinha fazendo. Sim, no começo da temporada eu tava bem intrigado para ver o que ia acontecer com os Rockets, né? Porque, como o Yuri falou, os dois jogadores eles estão acostumados a assumir protagonismo, cada um em seus respectivos times, né? Era antes o Russell lá em Oklahoma e o Harden em Houston. Mas os dois com tanta personalidade forte, no começo eu não sabia se ia dar muita liga, acabou que tá dando certo, né? O Harden até ali no começo do ano estava mantendo uma média de 39 pontos por partida, que
característica dele, é impressionante. E a técnica do small ball, que trazia resultados com o Westbrook ficando mais livre, com mais espaço para infiltrar, que é uma jogada característica dele, até porque ele é forte, consegue fazer bem a bandeja ali, consegue enterrar. Então, foi um método de jogar bem interessante. Acabou oscilando um pouco no final ali da temporada, antes, né, da parada da pandemia. O time acabou perdendo 4 nos últimos 5 jogos, mas acaba tendo também uma diretoria da franquia ali meio conturbada. Especulou-se muito durante a temporada que eles iam trocar de técnico, mas enfim, acabaram mantendo e resta saber agora se ambos conseguirão levar o Houston até a sonhada final de liga, né? Porque capacidade os dois têm. Então, eles, que nem eu já cheguei a comentar, eles já jogaram juntos no Oklahoma. Pra quem não sabe, isso para mim é um dos maiores absurdos, o Oklahoma nunca ter ganho um título, sendo que eles conseguiram draftar o Harden, o Westbrook e o Durant no mesmo time, os 3 jogaram juntos. E o que faz os dois terem essa ligação especial, que eu achei que não ia dar certo, é exatamente isso que o Yuri chegou a comentar. Eles são jogadores que precisam muito da bola. Os dois têm o costume de ser o líder, de começar a jogar de lá, buscar a bola no fundo da quadra, e vir trazendo ela, armar a jogada, ou então definir sozinho. Os dois têm muito esse costume de definir sozinho, o Harden principalmente, com os step backs malucos que ele dá e as 15 bolas de 3 que ele acerta. E só que a questão é, eles acabaram se dando bem certo. Com esse small ball, eles conseguem ter um ataque muito rápido, eles conseguem, se pisca o olho, eles já estão atacando de novo, principalmente com a velocidade do Westbrook, e você tem a habilidade do Harden, que você sabe que ele consegue fazer qualquer um de otário, colocar qualquer um no chão e acertar uma bola de 3. E aí, com essa crescente que a gente falou dos times com o contrário do small ball, né, que são cada vez jogadores mais altos, com mais habilidade, e essas coisas, o Houston quis ir num sentido contrário. Eu lembro que virou meme no começo da temporada, mas acabou dando certo, e é isso, eles estão se dando bem, e eu acho que eles têm um grande potencial. E acho que essa dupla, né, acho que assim, se a gente for analisar no papel, né, por nome, talvez seja a dupla mais estrelada se a gente desconsiderar o LeBron James e o Anthony Davis, né? E talvez esse nível de estrelismo, né, que eles têm, ofusca completamente, na minha opinião, o resto do time, né? Eles acabam ficando bem apagados, fica só o protagonismo dos dois mesmo. Sim, a gente tem os dois, já foram MVP, o Russell com média de triplo-duplo, que é meio que impensável, porque é uma coisa muito absurda. E os dois acabam roubando mesmo a bola mesmo. E ainda sobre o small ball e o jogo que o Houston pratica, assim, é surreal você pensar que eles mandaram o Capelá pra Atalanta, né? E, por exemplo, é um time que privilegia muito jogadores que chutam de 3, Austin Rivers, Eric Gordon, o pivô do time, pivô entre aspas, nessa reta final, né, antes da parada, foi o glorioso PJ Tucker, né? O PJ Tucker pivô. Né? E claro, né, a gente na prática não né? Porque é um time que abre muita quadra e privilegia ou bola de 3 ou infiltração, jogada em velocidade. Mas realmente é muito curioso, né? É o segundo time que mais acerta bola de 3 na liga. Então, o segundo melhor ataque da liga, ou seja, ofensivamente, a produção do Houston existe. Você pode falar, não, mas tenta muito bola de 3 e acaba errando bastante também, é verdade. Pode ter problemas na defesa contra adversários que focam mais o jogo no garrafão, mas é inegável que para mim o Houston é uma das equipes mais assim divertidas de assistir na liga. E agora, falando da nossa última dupla, a gente vai para a Conferência Leste falar sobre um time que não estava indo muito bem, na real, não estava, porque não está tendo mais jogo, inclusive vai voltar, que é o Philadelphia. Mas a gente não pode deixar de ressaltar a dupla Embiid e Ben Simmons. Não, e essa é aquela dupla que vem gerando expectativa já há algum tempo, né? Eu acho que é interessante comentar como que esse time foi formado há algum tempo atrás, porque demorou muito para os Sixers terem um bom time, graças a todo o planejamento do manager Sam Hinkie, na época que ficou até 2016 na franquia, tanto que esse processo ficou conhecido como The Process, né? Tipo, Trust the Process, confie no processo, porque há algum tempo os Sixers estavam perdendo alguns jogos, então com o intuito de pegar bons jogadores no draft, né? E acabou draftando tanto o Embiid quanto o Simmons,
que demoraram para realmente estrear no time. Quando ambos chegaram, tiveram que esperar um tempo por causa das lesões, mas ano passado o time realmente conseguiu ter um bom desempenho, na verdade, com o Butler, com o Tobias Harris, mas a dupla, né, que a gente está comentando, acabou caindo para o Toronto do Kawhi, porque era um time absurdo também, mas nessa temporada sem o Butler, que foi pro Heat, o time teve tremendos altos e baixos, né? Chegou a ter melhor campanha em casa, com 29 vitórias e 2 derrotas apenas, mas também chegou a embalar uma sequência de jogos para qualquer time de playoff, tendo apenas 10 vitórias e 24 derrotas, né? Totalizando ali no final da temporada antes da pandemia, 39 vitórias e 26 derrotas até o momento. Então, acho que isso se deve muito ao fato também das lesões do Embiid nesse tempo, a chegada e o processo ali que demorou para o time entrosar com o Al Horford, que é um bom jogador também, mas era free agent, então, né, até se acostumar com a equipe que estava já entrosada demorou um pouco, e talvez ali a falta da bola de 3 pontos pro Simmons, que deixa a desejar também nesse aspecto há algum tempo já, né? O time do Philadelphia, como o Matheus falou, ele é muito inconstante, né? Porque, por exemplo, tem uma campanha espetacular em casa, mas fora de casa não consegue repetir o desempenho, né? Falando um pouco da dupla, o Ben Simmons é um jogador que, assim, eu adoro ele, eu acho que ele é um jogador explosivo, que passa muito bem a bola. Eles têm esse problema da bola de 3, que o Matheus já mencionou também, que é impensável você pensar um jogador hoje, um armador na liga, que tem um chute de 3 tão ruim, né? Que ele praticamente nem tenta, né, chutar de 3. O Embiid é um jogador também que eu sou muito fã, acho que entra um pouco também na questão do pivô moderno, né? É um cara que se sai bem longe do garrafão, tem desenvoltura, jogo de pé, né? Média de 23,4 pontos por partida, além de que ele adora um trash talk também, é muito engraçado. Mas é isso, o time do Philadelphia você vê que é um time com jogadores jovens, um time acho que bom até, né? Se a gente pensa pô, tem um Al Horford, tem um Josh Richardson, o Tobias Harris tem quase 20 pontos por jogo. É um time interessante, só que ele acaba oscilando bastante e você não consegue ver assim, uma grande perspectiva para ele, pensando em metas muito ambiciosas. Né? Não, total. E você vê que grande parte dessa oscilação é a falta da bola de 3 mesmo. Já era um problema no ano passado, eles quiseram resolver isso, trazendo o Al Horford, que é um cara alto e que arremessa razoavelmente de 3, sabe? Não tem um aproveitamento ruim. Só que nisso eles acabaram mandando embora o J.J. Redick, que é um dos melhores arremessador de 3 da liga, e o Ben Simmons não consegue acertar a bola de 3, o Embiid consegue, mas só quando ele tá livre. E aí você tem a falta de um armador mesmo, alguém consiga criar, tanto para o Ben Simmons quanto para o Embiid, além do Ben Simmons já fazer esse papel também, acho que fica muita coisa em cima dele, e é um time que defende muito bem. Isso não pode negar, mas é um time que falta criatividade no ataque, e para mim esse tem sido o principal problema do Philadelphia na temporada. O Fábio falou sobre a bola de 3 de Filadélfia, um pouco antes da parada, um jogador que vinha se destacando foi o Furkan Korkmaz, vindo do banco. Ele estava destruindo vários jogos, acertando bola de 3 em sequência, bola de 3 em sequência, e acabou até ganhando um certo destaque. Acho que uma peça vindo do banco que ajude nessa bola de 3, eu acho fundamental para o sucesso da equipe. Sim, eu vi até com mais sentido o J.R. Smith, que é um arremessador de 3, ter ido para o Philadelphia do que para o Lakers. É que a gente sabe, tem a questão do J.R. Smith, dele não ser um cara tão comprometido, como o Matheus até chegou a falar, mas para mim faria muito mais sentido ele ir para o Philadelphia do que ter ido para o Lakers. Eu acho que a diretoria do Philadelphia não acredita muito em bola de 3, o que é incompreensível, né? Porque a gente tem o Golden State, que ganhou 3 campeonatos nos últimos 5 anos, e a base do time do Golden State é bola de 3 e defender bem. Não, bem isso. Falta mesmo um armador ali que seria mais ágil, né? Que tem um bom chute de fora ali do garrafão para completar, porque o Ben Simmons e o Embiid, eles são jogadores muito altos, como a gente já comentou aqui também, o Simmons é um ótimo jogador, mas para um armador ele teria que ter uma bola de 3 boa, mas pouco arremessa, e quando arremessa acaba errando. Então realmente acho que falta um jogador ali mais ágil, mais veloz, para fechar um trio que poderia levar finalmente os Sixers para a final da NBA.
E teve algumas duplas que a gente não podia deixar de citar, mas por alguns motivos elas ficaram de fora. E a gente vai falar agora rapidinho um pouco sobre elas. A gente tem no Brooklyn Nets o Kevin Durant e o Kyrie Irving. No Golden State o Splash Brothers. No Portland tem o Lillard e o McCollum. No Utah Jazz a gente tem o Mitchell e o Gobert. No Minnesota a gente tem a recém-dupla. Foi muito pouco antes da parada, que foi o D'Angelo Russell e o Karl Anthony Towns. No Washington a gente tem o John Wall e o Bradley Beal. E no Celtics a gente tem o Kemba Walker e o Jason Tatum. Dessas duplas que você citou, acho que disparadamente as duas de maior hype é a do Golden State e a de Brooklyn, né? Porque infelizmente o Klay Thompson teve uma lesão muito grave, assim como o Stephen Curry, só que o Curry pelo menos retornou, conseguiu jogar alguns poucos jogos antes da parada. No caso do Brooklyn Nets, o Kyrie chegou a jogar alguns jogos, e o Kevin Durant, a lesão dele foi mais grave. E também uma dupla que eu adoro essa dupla, que infelizmente não aconteceu, é a de Washington, né? O John Wall e o Bradley Beal. John Wall não jogou na temporada devido à lesão, e o Bradley Beal, assim, faz uma temporada maravilhosa, são 30 pontos por jogo, faz realmente uma temporada excelente o Bradley Beal. Ainda nessa do que o Yuri falou, né, do Brooklyn Nets, é aquele clássico rir pra não chorar, né? Ser fã do Nets é muito difícil, tem sido bem difícil mesmo. Eu comecei a gostar desse time infernal por causa do NBA 2K, eu lembro que eu jogava com o Nets, tinha o Brook Lopes, melhor pivô da liga, você pode falar o que você quiser, você não vai me convencer o contrário. E bem quando parece que esse time ia dar certo, que trouxe uma dupla de peso, os dois se machucam, não dá certo, não joga. Eu detesto amar esse time, puta que pariu. É complicado. Bom, a minha ressalva aqui vai pro Celtics, né, que pra mim tem um elenco sensacional, o Kemba Walker e o Jason Tatum são dois jogadores excepcionais, além do apoio ali do Jaylen Brown. Então não é à toa que o time somou até agora 43 vitórias e ocupa o terceiro lugar da Conferência Leste, né? Sobre o Utah Jazz, com a dupla do Donovan Mitchell e do Rudy Gobert, o Rudy Gobert que até ficou conhecido por zombada do coronavírus um pouco antes de realmente decretar o adiamento da temporada, né? Ele que foi diagnosticado com corona, mas na sua coletiva, enquanto ainda não tinha tido resultado, ele sai encostando nas coisas ali, brincando, como se realmente tivesse contaminado, foi bem criticado na época, mas acima de tudo é um bom jogador. E o Donovan Mitchell, ele que tem uma média de 24,2 pontos por jogo, e essa é a maior pontuação de um jogador do Jazz desde Karl Malone em 2000, na temporada de 99-2000. E falando um pouco sobre o Portland, o Lillard passou uma boa parte da temporada machucado, mas a gente sabe do que o Damian Lillard é capaz. Aquela bola contra o Oklahoma nos playoffs do ano passado foi simplesmente ridícula, que ele acertou do meio da quadra. E o CJ McCollum também é um grande jogador, ele chuta muito bem do mid-range ali, né? Ele chuta bem de 3 também, mas ele é mais específico ali naquela área que é dentro do que é dentro da linha dos 3 pontos, mas não é dentro do garrafão. E eles formam uma dupla muito, muito boa, a gente só não colocou eles no podcast porque o Lillard ficou machucado a maioria da temporada, então não tinha como citar os dois como uma dupla principal. E a do Minnesota, que eu falei que é recém-formada, porque o D'Angelo Russell saiu do Golden State e foi para o Minnesota numa troca. E envolvendo o Wiggins, que foi para o Golden State, que inclusive está jogando razoavelmente bem lá. E o Karl Anthony Towns, que é um dos melhores pivôs da liga. Se não o melhor, eu acho que discutir quem é o melhor assim, é muito difícil até a temporada acabar, mas ele tem sido destaque nos últimos anos. Isso com certeza, arremessa muito bem de 3, é muito grande, muito forte. E ele sempre quis jogar do lado de um amigo dele. E ele e o D'Angelo Russell são amigos, são tipo melhores amigos mesmo, assim, os dois são muito ligados um no outro. E agora vamos ver como o Minnesota se sai, né? Esse time que nem o Gustavo falou que é difícil torcer pro Nets, eu acho que é mais difícil ainda torcer pro Minnesota, porque é só fracasso. Então, galera, é isso. A gente vai chegando aqui ao final do nosso segundo podcast. Muito obrigado para quem escutou. Meninos, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu gostaria de falar Chicago Bulls.
tá? Porque meu time é tão insignificante atualmente que a gente nem falou dele, então só pra deixar o registro, o nome dele que seja, tá bom? É isso, obrigado você que ouviu até aqui. Olha, por um lado é bom você não ter que falar do Bulls, né? Eu tive que falar do Nets aqui com todo o meu desprezo, cara, pelo amor de Deus. Zé Clavini, eu te amo, saiba disso, ok? Você no 2K me dá boas alegrias. Mas, só agradecer a você que ouviu aqui até agora, compartilhe com seus amigos, e é isso, logo menos sai mais um podcast nosso. E se alguém também quiser deixar alguma sugestão de tema, alguma coisa do tipo, deixa lá no nosso Instagram também. Se você não sabe onde tem o Instagram, segue. BR. Eu sempre esqueço do BR. Puta que pariu. Essa parte vai ficar no podcast. Certeza. Tá, então é isso. Fechou, família, tamo junto, é nóis. Falou. Valeu. Tá, Se peraí. me deixar falar do Nets, eu vou ficar puto, hein? Do Nets? Eu vou dar rage no meio da gravação. Tá, peraí.